Olá, meus amigos, estamos de volta com a Alquimia dos Sonhos, o livro de Ted Andrews. Um livro fantástico e um tesouro, né, pra gente fazer aquela introspecção que a gente precisa quando a gente tá sonhando ou quando a gente tá meditando. E a gente tá na parte 4 do livro, em que ele fala sobre as mandalas e os totens oníricos. Isso é uma ferramenta, essas são ferramentas, né, fantásticas pra gente poder trabalhar, e ele ensina como trabalhar com elas. Antes dele dar a introdução, na explicação sobre elas, né, ele nos coloca dois trechos, um do livro de Jó, do capítulo 12, versículos 7 a 8, e um do livro The Shaman's Doorway, de Stephen Larsen. Então, o primeiro é do livro de Jó, ele fala o seguinte: pergunta, pois, aos animais, e eles te ensinarão, e às aves do céu, e elas te indicarão. Fala com a terra, e ela te responderá, e os peixes do mar te instruirão. Isso está no livro de Jó, né? E no livro The Shaman's Doorway, ele fala o seguinte: antigamente, todas as pessoas no mundo acreditavam que as árvores eram divinas e podiam assumir uma forma humana ou fantástica e dançar entre as sombras, e que os alces e os corvos e as raposas e os lobos e os ursos e as nuvens e as lagoas, quase todas as coisas debaixo do sol e da lua, não eram menos divinas e mutáveis. Bom, ele introduz esse capítulo assim, e ele começa falando sobre os totens oníricos. E aí, quando ele começa a falar, ele fala o seguinte: duas coisas que todos os xamãs têm em comum são a consciência do poder do mito e o trabalho intenso em interpretação de sonhos. Eles reconhecem que há um poder por trás das imagens das suas lendas. Sabem que os mitos podem ser usados como uma ponte entre o reino do sono e o universo em vigília. Em sociedades mais antigas, os xamãs eram os guardiões da sabedoria sagrada. Eram tidos em alta estima e reconhecidos como os verdadeiros transformadores e andarilhos dos sonhos. Eram capazes de utilizar o período em que sonhavam tão produtivamente quanto aquele em que estavam acordados. Eram ligados aos ritmos e às forças da natureza. O xamanismo é um processo de crescimento vivencial. Significa tornar-se um mestre em sua própria iniciação. No xamanismo, o indivíduo basicamente não responde a nenhum ser humano ou totem e está só diante do sobrenatural. Não obstante, mantém um verdadeiro sentido de pertencer e estar ligado a toda a vida. Este indivíduo é capaz de visitar os céus e a terra. Ele é capaz de aprender com todas as formas de vida, aprender a controlar as coisas da mente, o que na yoga tradicional é chamado de citta. Ao silenciar a mente, ele passa a perceber os reinos interiores e desenvolve com estes uma interação consciente. Uma pessoa torna-se um xamã através de um dos seguintes métodos. O primeiro é herdar a profissão, o segundo é por meio de um chamado especial, ou o terceiro, por causa de uma busca pessoal. O processo de seguir a busca pessoal e de revelar os poderes inatos tem início com 2 passos. O primeiro é a superação de noções e limitações pré-concebidas. Isso se compara ao que Edgar Cayce ensinou, que é o seguinte: há tanto para se desaprender quanto para se aprender. Pois é, a parte mais difícil deste passo é enxergar através da maia as ilusões das nossas vidas. Tornar-se um transformador xamânico desenvolve uma forte sensação de não pertencer verdadeiramente à realidade. Segundo os ensinamentos que recebemos frequentemente, devemos pertencer a alguma coisa. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando pertencer. Na maior parte das vezes, isso termina em decepções. O transformador e alquimista dos sonhos deve desenvolver um sentido de individualidade que seja forte. Você deve ser capaz de estar sozinho sem estar só. Isto significa dominar o paradoxo dos opostos. E esse paradoxo é o seguinte:
manter-se em silêncio e falar. Receptividade e resistência à influência. Obedecer e dominar. Humildade e autoconfiança. Rapidez como a do raio e circunspecção. Aceitar tudo e ainda manter a capacidade de discriminar, diferenciar. Cautela e coragem. Não possuir nada e comandar tudo. Não ter nenhum vínculo e ser leal. Nenhum medo da morte e um grande respeito pela vida. Indiferença e amor. Segundo passo da busca xamânica é a construção de uma ponte entre nossa vida em vigília e os reinos mais sutis por trás dela. Isto compreende desenvolver nossa intuição, criatividade e imaginação criativa. Este processo de ligação é descrito através dos mitos de maneiras variadas. O indivíduo aprende a visitar os céus e a terra por meio de um eixo. Este eixo pode ser a imagem de se estar subindo por uma corda, subindo uma árvore, sendo carregado ou conduzido por um animal, transformar-se em uma ave ou animal, adentrar uma caverna através de um labirinto, etc. Sociedades antigas empregavam a imaginação mítica para facilitar esse passo. O ressurgimento da tradição xamânica está soprando vida nova na imaginação mítica moderna. Ela está despertando aquela parte da nossa mente que ainda é capaz de sentir as forças arquetípicas por trás das imagens míticas. Trabalhar com a imaginação mítica exercita nossos níveis de consciência mais sutis e menos desenvolvidos. Devemos ir além do tratamento ortodoxo do imaginário mítico, como podemos constatar nas religiões modernas. Estas imagens e suas associações com a realidade externa são mantidas por um dogma fixo e imutável. Elas envelheceram, perderam sua capacidade de tocar a cada um de nós de maneira única. Devemos restabelecer o aspecto vivencial, as imagens míticas da nossa vida. Só então poderemos impregnar a imaginação com as energias da transformação e da renovação. Bom, gente, eu espero que vocês estejam gostando dessas dicas desse livro, que são fantásticas, tanto quanto eu. Estou amando. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre as energias arquetípicas dos animais, ok? Espero que vocês estejam acompanhando, gostando. Um beijo grande e bons sonhos. Tchau, tchau.